Nossa narrativa se inicia em um período difícil para os israelitas, que sofreram sob a opressão dos filisteus por 4 décadas. Em Zora morava um homem chamado Manoá, pertencente à tribo de Dan. A esposa de Manoá não podia ter filhos, pois era estéril. Certa vez, o anjo do Senhor apareceu a ela e revelou: "Você é estéril e não tem filhos, mas ficará grávida e dará à luz um menino. É importante que você evite vinho e qualquer bebida fermentada, além de não consumir alimentos impuros. Você ficará grávida e seu filho deverá ter os cabelos sempre longos, nunca sendo cortados." Ao ser tocado por uma lâmina de barbear, ficou claro que o menino deveria ser um nazireu consagrado a Deus desde antes de seu nascimento, e que ele lideraria a libertação de Israel do domínio dos filisteus. Cheia de entusiasmo e admiração, a mulher correu para informar ao marido sobre a mensagem recebida do anjo. Manoá, então, dirigiu uma oração ao Senhor, pedindo que enviasse o anjo novamente para instruí-los sobre como educar o menino. Deus atendeu ao pedido de Manoá e o anjo voltou. Manoá indagou ao anjo: "Quando suas promessas se realizarem, quais serão as diretrizes que orientarão a vida e as atividades do menino?" Manoá indagou ao anjo: "Quando suas promessas se realizarem, quais serão as diretrizes que orientarão a vida e as atividades do menino?" Manoá indagou ao anjo: "Quando suas promessas se realizarem, quais serão as diretrizes que orientarão a vida e as atividades do menino?" O anjo reafirmou as instruções que a esposa de Manoá deveria seguir, conforme ele havia ordenado. Logo após, a esposa de Manoá deu à luz um filho e o nomearam de Sansão. À medida que Sansão crescia, o Senhor o abençoava, e o Espírito do Senhor começou a agir nele enquanto estava em Mahanã, entre Zorá e Estal. Já como jovem, Sansão foi a Tímina, onde viu uma mulher filisteia. Ele voltou para casa e disse aos seus pais: "Vi uma mulher filisteia em Tímina, agora tragam-na para mim como minha esposa." Seus pais ficaram preocupados ao saber que ele queria se casar com uma filisteia. O filisteu questionou: "Entre seus familiares e todo o nosso povo, não há uma mulher digna para você? Por que buscar esposa entre os filisteus incircuncisos?" Porém, Sansão permaneceu firme: "Pegue-a para mim, pois é ela quem eu desejo." Seus pais não compreendiam que isso era parte do plano do Senhor, que procurava uma oportunidade para enfrentar os filisteus. A caminho de Tímina, Sansão se deparou com um leão jovem. A mata era fechada, a trilha apertada, quando, de repente, um rugido cortou o silêncio. Um leão jovem, feroz e indomável, lançou-se contra Sansão. O Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele e, tomado por uma força divina, Sansão rasgou o leão em pedaços com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. O corpo do animal jazia destruído, um testemunho da força impressionante de Sansão. No entanto, ele não contou nem ao seu pai, nem à sua mãe o que havia feito. Mais tarde, ao voltar para casar-se com a mulher, desviou-se do caminho para olhar os restos do leão. Para sua surpresa, viu um enxame de abelhas e um favo de mel dentro da carcaça. Com as mãos, pegou o mel e foi comendo pelo caminho. Quando se reencontrou com seus pais, Sansão também ofereceu um pouco do mel a seus pais, e eles comeram, mas não lhes revelou que o havia retirado da carcaça do leão. Durante o banquete de casamento em Tímna, Sansão propôs um enigma aos seus 30 companheiros filisteus. "Vou lhes contar um enigma", disse ele. "Se conseguirem decifrá-lo dentro dos 7 dias da festa, eu lhes darei 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa. Mas se não conseguirem responder, serão vocês que deverão me dar 30 túnicas de linho e 30 mudas de roupa." Eles aceitaram o desafio e disseram: "Conte-nos o enigma, queremos ouvi-lo." Então Sansão disse: "Do que come, saiu comida, do forte, saiu doçura." Por 3 dias, os filisteus tentaram encontrar a resposta, mas não conseguiram. No 4º dia, foram até a esposa de Sansão e disseram: "Convença seu marido a nos revelar o significado do enigma, ou queimaremos você e a casa de seu pai.
Foi para nos roubar que nos trouxeram aqui? Desesperada, a esposa de Sansão lançou-se sobre ele em lágrimas, dizendo: Você me odeia, não me ama de verdade. Você propôs um enigma ao meu povo, mas não me contou a resposta. Sansão respondeu: Nem ao meu pai e à minha mãe contei. Por que contaria a você? Ela chorou e insistiu durante todos os 7 dias da festa. No 7º dia, Sansão, cansado de tanta insistência, finalmente revelou a resposta. E ela, por sua vez, contou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol, no 7º dia, os homens da cidade foram até Sansão e disseram: O que é mais doce que o mel? O que é mais forte que um leão? Sansão então respondeu: Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam descoberto o meu enigma. Então, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre ele. Sansão desceu até Ascalon, matou 30 homens, tomou suas roupas e as entregou como pagamento aos que haviam resolvido o enigma. Sansão entregou as roupas aos que haviam decifrado o enigma. Consumido pela fúria, voltou para a casa de seu pai. Enquanto isso, sua esposa foi dada a um dos companheiros que havia estado com ele na festa. Algum tempo depois, durante a colheita do trigo, Sansão decidiu visitar sua esposa e levou um cabrito como presente. Ao chegar, disse: Quero entrar no quarto da minha esposa. Porém, o pai dela o impediu, dizendo: Achei que você a desprezava, por isso a dei ao seu companheiro. Mas veja, a irmã mais nova dela é ainda mais bonita. Você pode ficar com ela em seu lugar. Sansão, tomado pela ira, respondeu: Desta vez tenho o direito de me vingar dos filisteus. Vou lhes causar um grande prejuízo. Então ele saiu e capturou 300 raposas, amarrando-as 2 a 2 pelos rabos. Depois prendeu uma tocha acesa em cada par de caudas e soltou os animais nos campos dos filisteus. As lavouras foram consumidas pelo fogo, e o cheiro de colheitas queimadas tomou o ar. O trigo em pé, os feixes já colhidos, as videiras e as oliveiras foram destruídos pelas chamas. Gritos de desespero ecoavam enquanto os filisteus viam sua subsistência virar cinzas. Quando perguntaram quem havia feito aquilo, responderam: Foi Sansão, o tinita, genro daquele homem. Ele fez isso porque sua esposa foi entregue a outro. Então os filisteus subiram e incendiaram a casa dela e de seu pai. Ao saber disso, Sansão disse: Já que vocês agiram dessa forma, juro que não descansarei até me vingar. Com fúria, atacou os filisteus com violência, matando muitos deles. Depois, retirou-se para uma caverna na rocha de Etã. Os filisteus marcharam até Judá e acamparam perto de Leí, espalhando-se pela região. Os homens de Judá, assustados, perguntaram: Por que vocês vieram até aqui? Os filisteus responderam: Viemos prender Sansão e fazer com ele o mesmo que ele fez conosco. Então 3.000 homens de Judá desceram até a caverna na rocha de Etã e disseram a Sansão: Você não percebe que os filisteus dominam sobre nós? O que foi que você nos fez? Sansão respondeu: Eu apenas fiz com eles o que eles fizeram comigo. Os homens de Judá disseram: Viemos aqui para amarrá-lo e entregá-lo aos filisteus. Sansão então pediu: Jurem que vocês mesmos não vão me matar. Eles concordaram e responderam: Nós apenas o amarraremos e o entregaremos a eles, mas não o mataremos. Não o mataremos, responderam eles. Então amarraram Sansão com 2 cordas novas e o levaram para fora da rocha. Quando ele se aproximava de Leí, os filisteus correram em sua direção, gritando de triunfo. Mas naquele momento, o Espírito do Senhor veio poderosamente sobre Sansão. As cordas em seus braços se tornaram como fios de linho queimado e se desfizeram, caindo de suas mãos. Olhando ao redor, ele encontrou uma mandíbula fresca de jumento. Pegou-a firmemente e com ela derrubou 1000 homens. O chão ficou coberto pelos corpos dos caídos. Sansão permaneceu de pé, ensanguentado, mas vitorioso, segurando a mandíbula em sua mão. Com a mandíbula de um jumento, fiz deles um bando de tolos. Com a mandíbula de um jumento, matei 1000 homens.
Quando terminou de falar, Sansão lançou fora a mandíbula, e aquele lugar passou a ser chamado de Ramate-Leí. Mas tomado por uma sede extrema, Sansão clamou ao Senhor: Tu me deste esta grande vitória, teu servo triunfou, mas agora vou morrer de sede e cair nas mãos dos incircuncisos. Então Deus fez brotar água de uma cavidade em Leí, e dela Sansão bebeu. Ao beber, sua força voltou e ele se reanimou. Por isso, aquela fonte foi chamada de En-Acoré e permanece lá até hoje. Certo dia, Sansão foi até Gaza e lá viu uma bela mulher. Ele decidiu passar a noite com ela. Quando os habitantes de Gaza souberam que Sansão estava na cidade, cercaram o local e ficaram à espreita durante toda a noite junto ao portão da cidade. No entanto, não atacaram de imediato, dizendo: Ao amanhecer nós o mataremos. Mas Sansão permaneceu ali apenas até a meia-noite. Então levantou-se, agarrou as portas do portão da cidade, juntamente com os 2 pilares que as sustentavam, arrancando tudo, inclusive as trancas. Colocou-as sobre os ombros e carregou-as para um lugar distante. Sansão levou os portões até o topo da colina, que fica de frente para Hebron. A força necessária para arrancar e carregar os portões da cidade era uma prova impressionante de seu poder e desafio. Algum tempo depois, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Sorek chamada Dalila. Os líderes dos filisteus foram até ela e disseram: Descubra o segredo da imensa força de Sansão e como podemos dominá-lo. Queremos amarrá-lo e subjugá-lo. Se conseguir essa informação, cada um de nós lhe dará 1.100 peças de prata. Então, Dalila foi até Sansão e, com palavras doces, disse: Diga-me o segredo da sua grande força. Dalila insistiu com doçura: Diga-me o segredo da sua força e como alguém poderia amarrá-lo para torná-lo fraco. Sansão respondeu com um sorriso: Se me amarrarem com 7 cordas novas de arco, ainda úmidas e nunca secas, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Os líderes dos filisteus trouxeram a Dalila 7 cordas novas, e ela as usou para amarrar Sansão. Escondidos no quarto, os homens aguardavam o momento certo. Então Dalila gritou: Sansão, os filisteus estão aqui. Mas com um simples movimento, ele rompeu as cordas, como se fossem fios de palha tocados pelo fogo. Sua força continuava intacta. Dalila, ferida e frustrada, olhou para Sansão e disse: Você zombou de mim, mentiu para mim. Agora, por favor, diga-me como pode ser amarrado de verdade. Sansão, com um sorriso enigmático, respondeu: Se entrelaçarem as 7 tranças do meu cabelo ao tecido de um tear e o prenderem com um pino, ficarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila esperou até que Sansão adormecesse. Com mãos delicadas, pegou suas tranças e as teceu no tear, prendendo-as firmemente com o pino. Então, mais uma vez gritou: Sansão, os filisteus estão aqui. Sansão despertou de imediato e, num único gesto, arrancou o pino, o tear e todo o tecido, como se não houvesse nada a segurá-lo. Com olhos marejados e voz carregada de mágoa, Dalila disse: Como pode dizer que me ama se não confia em mim? 3 vezes você zombou de mim e não me contou o segredo da sua força. Dia após dia, ela o pressionou, insistindo sem cessar, até que Sansão, exausto e atormentado, já não suportava mais. Então ele abriu seu coração e revelou: Nunca uma lâmina tocou meus cabelos, pois sou nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de minha mãe. Se minha cabeça for raspada, minha força me abandonará, e eu me tornarei tão fraco quanto qualquer outro homem. Dalila, com um brilho de triunfo nos olhos, enviou uma mensagem aos líderes dos filisteus: Voltem mais uma vez, pois agora ele me contou tudo. Os governantes retornaram imediatamente, trazendo consigo a prata prometida. Dalila esperou até que Sansão adormecesse em seu colo. Com gestos suaves, correu os dedos por suas tranças, como quem embala um sonho. Então, chamou um homem para raspar as 7 mechas de seu cabelo. Conforme os fios caíam ao chão, a força de Sansão também se esvaía.
Ela então gritou: Sansão, os filisteus estão aqui! Ele despertou de um salto, confiante como antes, e pensou consigo: vou me livrar deles como sempre fiz. Mas não sabia que o Senhor já o havia deixado. Os filisteus o cercaram, dominaram-no sem dificuldade. Os filisteus arrancaram os olhos de Sansão e o levaram cativo para Gaza. Lá prenderam-no com correntes de bronze e o forçaram a moer grãos no cárcere, como um simples escravo. Mas nem sem que percebessem, seus cabelos começaram a crescer novamente, sinal de que sua força não estava completamente perdida. Enquanto isso, os governantes dos filisteus reuniram-se para oferecer um grande sacrifício ao seu deus Dagon, em meio a uma celebração festiva. Com júbilo exclamavam: Nosso Deus entregou Sansão, nosso inimigo, em nossas mãos. Ao vê-lo prisioneiro e humilhado, o povo aclamou em alta voz: Nosso Deus derrotou aquele que destruiu nossas terras e matou tantos de nós. Tomados pela embriaguez da vitória, riam e festejavam, sem imaginar que aquele seria o início de sua ruína. Os filisteus, tomados pela euforia da vitória, gritaram: Tragam Sansão, que ele nos divirta. E assim, trouxeram o guerreiro caído e o forçaram a se exibir para eles, zombando de sua fraqueza. Depois de humilhá-lo, colocaram-no entre as colunas do templo. Sansão então voltou-se para o jovem que o guiava e disse: Coloque-me onde eu possa tocar as colunas que sustentam este templo, para que eu me apoie nelas. O templo estava lotado de homens e mulheres, e todos os governantes dos filisteus estavam presentes. No terraço, cerca de 3.000 pessoas assistiam à cena, rindo e se divertindo, enquanto Sansão era ridicularizado. Mas em meio ao escárnio, Sansão ergueu sua voz ao céu e orou: Senhor soberano, lembra-te de mim, ó Deus, dá-me força mais uma vez, apenas desta vez. Com o coração ardendo de desejo por justiça, Sansão clamou: Que eu me vingue dos filisteus por meus 2 olhos com um único golpe. Então, com força renovada, estendeu as mãos para as 2 colunas centrais que sustentavam o templo. Firmou-se com determinação, colocando a mão direita sobre uma e a esquerda sobre a outra. E com um último suspiro declarou: Que eu morra com os filisteus. Com toda a sua força, empurrou as colunas e o templo inteiro tremeu. As paredes racharam, os pilares desabaram, e em um estrondo avassalador, a estrutura caiu sobre os governantes e todos os presentes. A terra vibrou, os gritos dos filisteus ecoaram no ar, e o templo foi reduzido a ruínas. Na sua morte, Sansão derrotou muito mais inimigos do que em toda a sua vida. Seu sacrifício foi o golpe final contra aqueles que o humilharam, provando que a força de Deus nunca o havia abandonado. Após sua morte, seus irmãos e toda a família de seu pai desceram para buscá-lo. Com honra e pesar, levaram seu corpo e o sepultaram entre Zorá e Estaol, no túmulo de Manoá, seu pai. Por 20 anos, Sansão havia julgado Israel. A história de Sansão é um poderoso lembrete de que Deus pode usar até os mais imperfeitos para cumprir seus propósitos. Sua força extraordinária era tão grande quanto suas fraquezas humanas, mas no fim, ele cumpriu sua missão divina. Através de sua vida, aprendemos sobre a importância da fé, os perigos da tentação e a soberania suprema de Deus, que opera mesmo nas falhas e quedas humanas para realizar seu plano. Você deseja que seus filhos e famílias ao redor do mundo aprendam a Bíblia por meio de filmes animados? Então, esta é a sua chance de ajudar a tornar isso realidade. Compartilhe, curta, se inscreva no canal Histórias Bíblicas e continue sua jornada de fé. Até mais!